Gravação iniciada. Bom, colegas, nós retornamos à discussão do processo da relatora, da doutora Bárbara. Eu gostaria de falar para o senhor o seguinte: é uma questão, na meu ver, polêmica. Eu tive uma orientação inicial do CAF, que era do seguinte, de que, dando provimento a recurso voluntário para acatar qualquer preliminar de nulidade da decisão, toda decisão torna-se nula, retornando para prosseguir com o rito. Ou seja, se eu proferir nova decisão de primeira instância, eu volto com um novo processo zerado ao CAF. Eu acho isso uma questão polêmica. Como é que eu vou resolver? Eu vou pedir vistas ao processo da doutora Bárbara, eu vou me aprofundar, eu não sou convencido de qual é a melhor solução, está entendendo? E a gente retorna na próxima sessão, tá certo? Porque eu não queria tomar uma decisão contrária ao CAF, eu já entendi o ponto de vista de vocês, está entendendo? E eu vou pedir licença, pedir vista ao processo da doutora Bárbara, e a gente volta à discussão da processão. É um tema que me interessa bastante, viu? Esse tema não é fácil. Porque você sabe qual é o outro problema que dá? Quando o processo volta para a primeira instância, pode ter mudado o colegiado. E aí, se você manda reapreciar uma matéria, é um novo colegiado, como é isso? Então, isso não é tão simples, está entendendo? Então, eu sou tendente a achar na nulidade parcial. Existe um artigo do Código de Processo Civil que trata disso, mas eu estou pensando algo, eu posso mudar. Então, eu creio que a gente pode até discutir depois, nesse período, aí, trocar ideias, mas eu vou pedir vistas. Eu não tenho convencimento no momento sobre a matéria, eu não vou proferir uma decisão em algo que não me parece tão fácil de ser proferida. Ok? Doutor Alain, pode falar. Então, pedido vistas. Exatamente, você se ausentou no momento em que a gente estava discutindo aqui, eu cogitei a possibilidade também de um saneamento, né, de uma possibilidade de apartar os autos, né? Assim, eu não me debrucei sobre o processo, mas eu estou no caso, me informando aí também, que vai fazer esse pedido de vista, analisar também essa possibilidade, se talvez não fosse o caso de um apartamento, e aí a gente, por resolução, converteria o processo de diligência para que a DRF de origem fizesse o apartamento, executasse uma parte, e a outra parte proferisse nova decisão. Perfeito. Eu vou pensar e eu aguardo sugestão dos senhores também, é um tema interessante. A dúvida do CAF, viu, Nilson? Você está certíssimo quando você fala que tem decisões da Câmara Superior, está havendo problema na decisão da Câmara Superior por causa disso, porque anular todo muda o colegiado. Vamos imaginar que vocês já votaram uma matéria, que eles anularam totalmente, eu vou votar em voto diferente do Lisandro, você está entendendo? Ele votou favorável ao contribuinte e agora eu voto contrariamente ao contribuinte. Isso não é simples. Então eu queria ter argumentos mais sólidos para me pronunciar, e por isso que eu peço vistas e vá para a próxima sessão, tá ok? Então ficou assim o seguinte: concedida vista ao conselheiro Ricardo. Senhor presidente, pois não. Questão de ordem, é porque, segundo o regimento, a vista só pode ser pedida pelo conselheiro que está votando, certo? Ou seja, tem que colher os votos. Na hora de votar é que o conselheiro vai pedir vistas, infelizmente. É claro que, retornando o processo, os conselheiros podem, diante dos fatos, dos argumentos, novos argumentos trazidos, podem mudar o seu voto. Mas, pelo regimento, a gente tem que colher os votos. Perfeito, perfeito. Eu vou colher o voto de todos, só um minuto aqui. E, claro, já estou antecipando o meu voto, porque a minha dúvida é só essa parte final, tá entendendo? E aí a gente vai voltar para discutir essa questão. Ok? Tá certo? Então, volta ao doutor Nilson. Pois é, então, como eu apreciando os autos, eu concordo com os fundamentos da relatora, perfeitamente. O que só não concordo com o dispositivo. E qual é o dispositivo de determinar a anulação da decisão de primeira instância? Eu entendo que a gente não tem mais como apreciar o mérito em segunda instância, porque a decisão de primeira instância foi anulada. Nilson, eu alterei o dispositivo, tá? Então, você pode repetir, ler o dispositivo, então, o dispositivo? Tá, então eu vou só votar como que ficou o meu voto, que aí a Certo. gente abre. Por todo exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da DECOMP número tal, que é relativa a agosto, e remeter os autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento do mérito da outra DECOMP, que é a DECOMP número tal, que é relativa a novembro. Beleza? Sim, compreendido. Então, Bárbara, me manda a
Tua versão final, eu estou gravando no na pasta T. Está na pasta T? Deixa eu entrar lá. Tá, vê. Então, nesse caso, sobre como mudou o dispositivo, eu concordo plenamente, certo, com a relatora. Eu só queria fazer essa ressalva. Esse entendimento que está expressado no dispositivo corresponde à nulidade parcial. Entendo isso, né? Meu encontro era porque antes estava sendo usada a palavra, né, anular. E aí poderia surgir a dúvida de que a anulação era total. E eu acho que não é o caso de anulação total, por todos esses motivos e conveniências que as pessoas todos já falaram aqui. Então, assim, eu sou na linha da anulação parcial, mas como isso pode trazer dúvida, dizer isso em outras palavras. Olha, eu estou julgando essa parte, a outra parte tem que voltar para a primeira instância para um julgamento de mérito que não ocorreu. Então, eu acompanho a relatora em toto. Bárbara, só uma questão de ordem aqui, não está com o número não, né, o acórdão? Eu estou na tua pasta aqui, na pasta T, eu não estou encontrando ele. É o último, presidente, é o último, sem nome. Sem número, cooperativa. Cooperativa VD é o nome. Ué, VF, né? por que eu não encontro aqui? Com licença aqui. Porque ela está sem número. É o único que está sem número. Cooperativa, versão final. Puxa vida. Fecha e abre novamente, presidente. De repente é isso. Perfeito. Essa solução sempre funciona, né? Desliga e liga de novo. Informática é maravilhoso. Você pode acabar o mundo e reiniciar o mundo todo. E as coisas funcionam. Aliás, enquanto problemas, deixa eu botar um pequeno xiste aqui. Diz que se uma pessoa importante fala assim, se a gente comparasse, né, os computadores aos automóveis, hoje em dia os automóveis a gente circularia por aí a mais de 1.500 km por hora, certo? E a cada ano o nosso automóvel explodiria. Mais ou menos isso. Só um minuto, viu? Ele está carregando o arquivo aqui. Eu vou copiar o dispositivo, que fica mais fácil para mim. Se quiser presente, eu te mando por e-mail. Não, acho que abriu agora, viu, Bárbara? Tá, beleza. Chegou. Então, ficou o seu dispositivo por todo exposto do provimento a recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da DECOMP número tal e remeter os autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento do mérito da DECOMP número tal. É isso? É isso, né? É isso, presidente. Perfeito. Então, deixa eu continuar aqui a nossa votação. O Nilson já voltou, o próximo é o doutor Toselli. Presidente, realmente me incomoda você mandar anular parcialmente, porque na prática o contribuinte, depois de uma decisão eventualmente contrária, ele vai apresentar um recurso e toda a matéria vai ser devolvida. Então, de duas uma, ou você manda aquela coisa de desmembrar o processo e a parte já homologada já se encerra, ou, como isso não é viável e possível até onde eu sei, eu estaria me contradizendo até com a última sessão que eu participei na Câmara Superior, que qual que era o problema prático? O conselheiro, nosso presidente André, ele viu na hora de fazer a admissibilidade do recurso especial que existiriam dois paradigmas, mas o juízo de admissibilidade só levou em conta um. E na visão dele, aquele único não era paradigma. Então, o que ele fez no dispositivo dele? Ele falou assim, eu não aceito esse como paradigma, mas eu faço uma resolução, eu mando converto um julgamento para que o presidente, que tem a competência de fazer o juízo de admissibilidade, analise o segundo. E todo mundo entendeu que quando o recurso especial voltasse, todo o juízo de admissibilidade voltaria para o colegiado, tanto o primeiro paradigma quanto o segundo.
Isso foi uma discussão longa e que prevaleceu o entendimento. O próprio André, no dispositivo, ele tirou essa parte falando que o primeiro não ia servir, justamente porque toda a matéria vai devolver e nada impede que a eventual nova composição chegue a uma conclusão divergente. Então, eu acho assim, como nós não estamos dando término ao processo, porque é muito possível, provável, que novo recurso voluntário seja feito, se você não desmembra o processo, a gente vai acabar protelando um problema futuro, que é o quê? É uma coisa julgada pelo CARF, que provavelmente não poderia ser revista numa eventual novo julgamento futuro. E eu me colocando na posição de julgador futuro, o recurso ia vir completo, ia abordar essa matéria e a outra que deixou de ser analisada. Enfim, eu também não me sinto confortável e me incomoda você dar uma decisão definitiva e, ao mesmo momento, você falar para a DRJ fazer uma nova decisão, isso gerar um potencial novo recurso e voltar. E aí eu pergunto, com um novo recurso, qual seria o objeto? Tudo, parte dele, eu acho que a gente criaria um problema justamente porque não tem essa figura, até onde eu sei, da nulidade parcial da decisão. Eu nunca vi isso no âmbito do PAF. Do PAF eu nunca vi. Então, assim, a minha recomendação seria, coloca as razões de decidir, mas no dispositivo, se você anula a decisão, acho que você não pode julgar algo de forma definitiva. Então, assim, eu vou abrir divergência para mudar o dispositivo. Eu só anularia a decisão e daria parcial provimento. Tá certo. Doutor Toselli, eu vou pedir só uma parte aqui que o senhor está colocando, que como o tema é bem polêmico, tá certo? Anular o ato, não prejudicará os outros que deles sejam independentes. Você está entendendo? Agora, o que eu lembro também é o seguinte, que a gente está decidindo. Nesse caso, está favorável ao contribuinte. Vamos imaginar que o voto da doutora Bárbara fosse o seguinte, que não há a questão da homologação tácita. Então, a gente pode fazer isso, ele não pode mais recorrer. Então, são reflexões que eu estou colocando para o senhor, né, para os senhores. Eu fico numa situação difícil, porque eu sou o último, não vou mudar mais nada. Tá? Se ninguém pedir vista antes, eu não tenho solução, não vou mudar mais nada. Mas, peço vista, presidente. Tá ok, muito obrigado, então. Acho que aí a gente pode voltar a discutir isso, porque tem vários aspectos. Porque nesse lado nós estamos dando favorável, mas quando ela pode dizer, olha, não aceito essa homologação tácita e você não vai discutir mais, tá entendendo? Essa aqui é uma questão que incomoda. Eu peço vista, e como o senhor tem intenção, talvez o senhor possa tornar essa vista em vista coletiva. Perfeito, é porque eu vista coletiva, sim, pode ser vista coletiva, tá certo. Então vamos colocar em vista coletiva, porque aí facilita para todos nós, porque tem vários aspectos, é algo que me incomoda, tá entendendo? Eu ainda não tenho uma solução boa para o caso ainda, e o CARF também não tem, tanto é como o Neudes falou, existe, tem decisões diferentes aí. Então fica vista coletiva, tá certo? Concedida vista coletiva. O doutor Nelson mantém já o voto dele, ou ele só prefere entrar na vista coletiva? Como é que eu colocaria aqui? Não, se for, eu estou tranquilo, certo? Porque, inclusive, o que você falou, é muito válido para esse caso que você disse, que a matéria é única. Apesar de serem dois possíveis paradigmas para legitimar o recurso, mas a matéria é uma só. Aqui não, são matérias totalmente autônomas, são duas decompos diferentes, dois créditos diferentes, poderia estar em dois processos separados. Ou seja, a gente... Lá eram paradigmas de matérias diferentes, um era decadência, outro era mérito. Não, mas... Eu acho que é diferente. Esse caso é bem diferente. É bem diferente. Parece que tem soluções. Parece que já teve votações no sentido que a gente está votando agora. Eu analisei uma matéria e já dou provimento, não dou, e a outra volta, tá entendendo? Que esse é o caso específico da Bárbara. É que eu estou lembrando, senhor, não podemos pensar só que nesse caso nós estamos favorecendo o contribuinte.
Se nós decidirmos dessa forma, a gente vai também permitir que quando a gente não aceite por contribuinte, ele perdeu tudo, tá certo? Sem dúvida, Ricardo. Pode ser os dois lados, né? A gente não tá... Mas sem dúvida. Perfeito, né? Então, doutor Neilson, eu mantenho o seu voto, mesmo se já tem você preferido na vista coletiva, de que forma? Não, eu estou tranquilo, senhor presidente, eu vou manter o meu voto, porque, assim, é o que eu tenho visto, né, acontecer na Câmara Superior, né? Então, enquanto a Câmara Superior não mudar também, a gente pode seguir a mesma. Pois é, mas como eu te falei, essa questão já foi provocada no CAF, o entendimento inicial, não sei porque, por isso que eu vou ter que me aprofundar, seria anular tudo, era bem claro, anulou toda a decisão, tá entendendo? Eu só dando uma informação, e esse problema surgiu por causa dessas divergências de interpretação, tá entendendo? Mas tudo bem, o seu voto é sagrado. É porque, como aqui no caso são matérias totalmente autônomas, eu não vejo... Mas o Neilson também pode mudar o voto depois, né? Ricardo, só uma questão regimental. A vista coletiva é ato do presidente, né? E no caso, então, pela ata, já fica registrado o voto do Neilson. Aí na próxima sessão, em que a matéria for reapreciada, a votação é colhida de novo. O Neilson pode até mudar a votação. Não, ótimo. Perfeito, então deixa eu ver como é que eu coloco aqui na minha ata. Concedida vista coletiva, não é isso? Já votou o conselheiro Neilson, aí eu vou transcrever aquele voto da doutora Bárbara, tá ok? Eu vou ajeitar isso aqui melhor, porque é uma situação nova para mim, mas é dentro desse sentido. Eu vou registrar que o Neilson já tinha magistrado o voto, e nesse sentido, como tinha sido inicialmente do relator, tá ok? Presidente, você fala que o Neilson acompanhou a relatora e aí coloca o voto, entendeu? Perfeito. Assim, o conselheiro Neilson acompanhou a relatora no sentido de dar provimento ao recurso para conhecer, acompanhou a relatora no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da DECOMP número tal e remeter os autos à primeira instância para que seja realizado o julgamento do mérito da DECOMP número tal, ok? Eu acho que é isso. Bom, deixa eu aqui só fechar e nós vamos agora passar especificamente para o processo que estava incluído na pauta de hoje de manhã. Que ficou combinado, a gente vai continuar a gravação, tá certo? Nós julgamos até agora 3 processos que eram pendentes da sessão de ontem, um processo que tinha sido concedido vistas em mesa, tá certo? E vamos passar agora para o processo específico da sessão de hoje de manhã, do dia 16 de julho, que é o processo do relator Alain Marcel, é o processo número 69, o recorrente é Fernandes Coutinho Frigorífico e Transportadora Limitada, o processo é o número 10.735.000.673/2003-80. Com a palavra, o doutor Alain. Então, presidente, estou abrindo aqui o acordo, sim. Fazendo um resumo da súmula 10 do CARF, certo? Mas tem algumas nuances, que é a discussão em relação a se deve ser reconhecida a decadência relacionada aos percentuais mínimos, não é isso? O que ocorre? A legislação do lucro inflacionário, ela determinava que haveria uma realização mínima do lucro inflacionário, ainda que o contribuinte de fato não realizasse, vamos dizer assim. Seria uma espécie de realização presumida, mínima, do lucro inflacionário, né? E em relação a isso daí, a súmula CARF número 10 determinou que a decadência ela ocorre em razão desses percentuais mínimos, né? E a decisão da DRJ ela já havia sido no sentido de reconhecer a decadência em relação aos percentuais mínimos, ela excluiu esses percentuais mínimos da autuação, de modo que, a meu ver, não há reparos a fazer na decisão da DRJ, né?
Eu posso ler o relatório e o voto, mas, em suma, isso é uma questão simulada, né? E é o que eu tenho a relatar. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui dentro do teu voto, né? Lê rapidamente o voto, pulando algumas situações, aí só Ok. ficar bem claro, tá certo? Certo. Sim, então vamos lá. O auto de infração teve ciência dada via postal e pessoal. Ao receber o auto de infração via postal, obviamente com o campo para assinatura em branco, a recorrente compareceu à repartição da Receita Federal e tomou ciência também via pessoal, tendo sido juntadas as folhas 16. O contribuinte alegou uma questão de que ele recebeu o auto de infração via postal e que o próprio campo de recebimento que cabe a ele preencher na ciência pessoal estava em branco, e ela alegou isso como uma nulidade, né? É óbvio que esse campo não é preenchido na ciência via postal. Não há, como parece fazer crer a recorrente, uma ordem de prioridade entre as modalidades de ciência. Isso foi uma outra questão alegada, podendo a autoridade atuante lançar mão de qualquer uma das duas. Não há, portanto, nenhuma nulidade quanto à ciência, eis que ambas as modalidades utilizadas pela fiscalização estão expressamente previstas no PAF. Quanto à ausência de mandado de procedimento fiscal, essa também é outra questão que a DRJ enfrentou perfeitamente, né? Ela afastou a nulidade. E a jurisprudência do CARF também é remansosa em relação a isso, a questão da ausência de mandado de procedimento fiscal, de que isso não acarreta nulidade. E também tem uma alegação de cerceamento de lei de defesa, né, que também foi enfrentada pela DRJ, mas que, a princípio, não teria também fundamento, porque essa glose ela é feita com base no sistema SAPLI, que são as informações preenchidas pela DRJ, pelo próprio contribuinte, no campo relacionado ao lucro inflacionário. Então, eu também afastei a nulidade em relação ao suposto cerceamento de direito de defesa por falta de juntada de documentos, porque, nesse caso aqui, nós estamos falando exclusivamente da realização do lucro inflacionário, conforme as próprias declarações das DRPJs do contribuinte. Bom, então, pulando, quanto à falta do termo de início de fiscalização e intimação prévia, essa também foi uma outra questão que ele alegou como nulidade, porque não houve termo de intimação. É aquele tipo de autuação em que você a Receita revê as declarações e já remete direto ao auto de infração. Daí, então, o contribuinte alegou a nulidade, porque, bom, não tem termo de início, e eu fui surpreendido com o auto de infração, e é óbvio que isso é nulo, porque eu deveria ter sido intimado, enfim, deveriam ter me apresentado esses documentos, etc. Então, eu também afastei a nulidade em relação a essa questão. E no mérito, o mérito é propriamente a decadência. A decadência, eu apliquei a súmula 10 do CARF e confirmei a decisão da DRJ, que a decisão da DRJ havia dado parcial provimento, né? Óbvio que isso não é questão de recurso de ofício, mas eu apenas estou fazendo uma referência de que não há reparos a fazer. Aquilo que era para ser feito, pelo entendimento da súmula 10 do CARF, a DRJ naquela época já tinha feito. Ou seja, identificou quais eram as parcelas mínimas que estavam sujeitas, no caso, à realização obrigatória e reconheceu a decadência relacionada a elas. Perfeito. Então, na conclusão, o auto conhecer votar no mérito, negar o provimento. Na verdade, ele alegou só questões genéricas, unidades, né, nada com relação ao mérito em si, me parece que ficou bem claro. Senhor, está aberto para alguma consideração ou já querem votar? Se acham que a gente já pode votar? Bom, se ninguém comentar nada, eu passo para a votação, tá ok? Doutor Nelson. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Tozelli. Acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. E eu também acompanho o relator. Ficou da seguinte forma: acórdão dos membros do colegiado com unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, correto? O processo de número 70. Deixa eu ver aqui. Nós temos o processo, foi retirado de pauta, né, que era do relator Luiz Henrique Marotti Tozelli,
É uma matéria gráfica Produções Limitada, 10.845.000.004.2004.41, processo número 70. Processo retirado de pauta por determinação do presidente em função do encerramento da sessão em tempo hábil. Então, ele agora retorna à pauta nessa sessão, correto? Então, com a palavra o doutor Toselli. Presidente, é um caso de pedido de reconhecimento de alegado direito de inclusão no Simples com efeito retroativo que foi protocolizado pelo contribuinte. Aqui eu nunca sei se é protocolizado e protocolado. Você sabe que existe uma discussão na língua portuguesa para ver qual que é o termo correto. Então, o pedido foi indeferido pelo despacho de folhas 80 e 81, que assim concluiu. Atividade de organização de eventos assemelha-se à produção de espetáculo, que é vedado. Então, vedou com esse fundamento. Aí apresentou manifestação de conformidade, alegando que a atividade que desenvolve não tem natureza dessa, né, que foi enquadrada aí. Ele aduz que a atividade de organização de eventos, de longe, se diferencia da de produtor de espetáculo. Aí, o que aconteceu? Essa manifestação, e eu entendo que é esse o que deve sempre ser feito, ensejou uma diligência. A DRJ, ela pediu uma diligência para que a empresa fosse intimada para apresentar, aqui tem descrição detalhada, cópias legíveis das notas fiscais. Aí, cumprindo a intimação, houve nova manifestação da autoridade fiscal. Então, ela proferiu um novo despacho, que está na folha 190/93. E aí, ela mudou a razão da exclusão, passou a ser o 13, mas com uma nova motivação. Aí, os autos foram para julgamento, e a DRJ acatou o resultado de diligência e indeferiu o pleito do contribuinte por meio do acórdão. Então, ele entendeu realmente que o contribuinte prestava atividade impedida. Certificado dessa decisão, a empresa interpôs recurso voluntário, reitera as alegações de defesa, questiona determinados pontos do acórdão, e ele traz um argumento de nulidade da decisão, sob a premissa de que teria alteração de critério jurídico, né, inovação na motivação da causa excludente. Então, aqui a controvérsia diz respeito ao direito ou não do contribuinte de se valer do Simples. Segundo o despacho decisório, a atividade explorada da organização assemelha-se à produção. E aqui é o dispositivo que é bem amplo, né, esse dispositivo, que fala de um monte de serviços, na verdade, e usa aquele assemelhados, que isso é um pouquinho problemático. Na recorrente, na sua argumenta que a atividade de organização de loja, de produtor, organizar, então ela faz toda essa diferença de organizar e produzir. Após a realização de diligência, que é aquela que foi feita, para verificar a efetiva atividade, chama atenção a seguinte passagem do despacho. Constatou-se que diversas notas indicam, no campo descrição, a prestação de serviços de, abro aspas, custos, isso é o descritivo das notas, custos referentes à criação, layout e arte e finalização, custos referentes à criação de logomarca, produção de displays, produção de folder, comissão sobre produção, aqui para mim é o X da questão, comissão referente à produção. Então, comissão é um pouco delicado, entendeu? Considerando que a prestação de serviços profissionais de publicitário, representante comercial, com atividades impeditivas, bem como a realização de operações relativas à propaganda e publicidade, propõe o envio do processo para execução de encerrado o procedimento. Aí o que aconteceu? Depois que o fisco concluiu, né, depois da diligência, teve um relatório de folhas 193, atestando que o presente processo agora está em termos para análise da decisão, razão pela qual propomos seu retorno a quem está afetada a competência para tanto. E aí, no próprio corpo desse relatório, tem um registro de que houve intimação pessoal do contribuinte, porque eu me ative muito ao argumento dele de que toda essa inovação na motivação, ele não teve ciência antes. Realmente, se ele não tivesse tido ciência, para mim, poderia ser um problema. Mas o que me chamou a atenção é que nesse relatório tem uma ciência, sabe aquela que você vai na hora, né, pessoal, né? Que ele coloca uma assinatura do termo.
Porém, o signatário não está identificado, não tem o nome do fulaninho que assinou. Mas eu vi que a assinatura é igualzinha às assinaturas do documento pessoal do cara que já tinha feito os atos processuais, que é o senhor Jamil Azanque. E aqui eu fiz essa conferência, para mim está claro, que é idêntica. Então até cito as folhas. Você vê, a manifestação está na 88, o RG, o CPF do cara na 89, a petição de folha 115, é tudo igual. E o contribuinte não se manifestou. Então ele perdeu esse argumento da nulidade. E a DRJ assim motivou. Analisando os documentos juntados aos autos, constatou-se cópia das declarações de tomadores de serviços da recorrente, todas indicando que a interessada prestou serviços de criação, layouts, produção, e não se prestou serviços de montagem e produção de espetáculo. Na folha de pagamento, verifica-se que funcionários do contribuinte exercem a função de assistente de arte e diretor de arte. Diretor de arte é mais produção do que execução. Assim, tendo visto registrado nas notas da requerente demais elementos, aí o fisco entendeu, então, que realmente tinha elementos para afastar. Nesse contexto, eu entendo que, em primeiro lugar, não houve nenhum cerceamento de defesa, porque o contribuinte teve ciência do relatório, que mudou a motivação. E as diligências, para mim, são claras. Só um minutinho, presidente, que tem... E a diligência também, para mim, me convenceu que ele faz atividades assemelhadas à produção, à comissão de agenciamento de propaganda, etc. E tal. Então, da análise dos autos, realmente ficou comprovado, a partir das próprias notas emitidas pela empresa, que, além da atividade de produção gráfica, ela também oferiu receitas a título de comissões por veiculação de produções e criação de materiais publicitários, o que demonstra a prática de serviços profissionais de publicitários ou assemelhados. Atividades essas que encontram-se impedidas de ser incluído no Simples perante a legislação vigente. Dessa forma, nenhum reparo cabe à decisão recorrida. Pelo exposto, eu nego o provimento ao voluntário. É como voto, presidente. Perfeito, o voto me pareceu bem claro, a sua posição. Colegas, alguém quer levantar alguma questão? Doutora Bárbara já levantou a mão. Doutora Bárbara, a palavra está com a senhora. Com uma dúvida, Tozelli, só uma questão fática. Foi o ADE, teve ato declaratório de exclusão ou não? Não, esse aí foi aquele pedido de inclusão retroativa. Ah, tá. Então, na verdade, é o fundamento que negou o pedido de exclusão. Provavelmente era aquela coisa do CNAE, aí isso gerou uma exclusão contribuinte vil, ele fez um pedido de inclusão retroativa e teve toda essa diligência, esse trabalho para ser aferido, entendeu? Uhum. Porque se fosse um ADE, eu não sei se não deveria ter anulado o ADE e emitido outro ADE. Não, o objeto aqui é o pedido, que motivou o contencioso é o pedido do contribuinte. Se teve um anterior, como naquele seu caso, ele não alega que não teve conhecimento, entendi, pela problemática do seu caso. Tá, não, beleza, está esclarecido, obrigada. Senhores, alguém mais deseja fazer algum comentário? Posso iniciar a votação? Vou começar a votação. Doutor Nilson. Uma observação, essa forma que permite esse enquadramento de determinado procedimento, né, baseado em semelhança, né, atividade assemelhada, realmente traz uma dificuldade para o operador do direito. Quem vai aplicar, quem vai julgar, porque exige uma fundamentação mais consistente, né, mais sólida. Mas eu vejo que é um instrumento necessário até diante da, digamos assim, da limitação da linguagem, né, diante da riqueza do mundo real aí, né, na vida. As pessoas, a gente precisa ter essas ferramentas aí para que o direito não fique tão quadrado, né. Então, eu não acho ruim, né, esse tipo de
apesar de dar mais trabalho, não acho com esse tipo de dispositivo. Presidente, eu acompanho o relator. Perfeito. Muito obrigado, doutor Nilson. Doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. E doutora Bárbara. Nesse caso específico, eu acompanho, presidente. Ok. Eu também acompanho o relator. Senhores, nesse momento, o Fabimar deve estar ouvindo, eu vou encerrar a sessão da manhã, tá ok? Eu peço para ele interromper a gravação e, em seguida, a gente vai passar para a sessão da tarde. Ok, Fabimar? Está ouvindo? Ok.